Meus amados em Cristo, irmãos em Cristo, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Queria compartilhar aqui uma passagem que está em Mateus 24, do versículo 3 ao 13. Irmãos, o fim do mundo está próximo, muito próximo. Há pessoas ainda neste mundo que não acreditam na volta de Cristo, que não acreditam no fim do mundo. Outro dia, conversando eu com alguém, falei a respeito da volta de Cristo, e essa pessoa me disse que Cristo não vai voltar porque ele não vem fazer nada aqui, e que o mundo se acaba é para quem morre. Então veja que tem pessoas que não creem na volta de Cristo, tá? E eu quero mostrar às pessoas, quem não conhece a palavra de Deus, que eu acho difícil hoje uma pessoa não conhecer, quero mostrar aqui através do livro de Mateus que Jesus Cristo vai voltar e que haverá o fim deste mundo. Então eu vou ler todo o capítulo e depois versículo por versículo e comentar um pouco. Mateus 24, a partir do versículo 3, né? Jesus está com seus discípulos e os seus discípulos interrogam sobre a vinda dele e os sinais que antecederão a sua volta e o fim do mundo. Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, irmãos? Então veja, irmãos, veja que aqui, né, nesse diálogo de Cristo com os discípulos, Jesus está afirmando a sua volta e o fim do mundo. Vamos ler aqui versículo por versículo e comentar um pouco. Começando a partir do 3. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O que a gente pode entender nessa passagem aqui no versículo 3, irmãos? Os discípulos de Cristo fazem duas afirmações. Primeira, que sinal haverá da tua vinda? Então veja que eles estão deixando claro que Cristo vai voltar, né? Isso é a primeira afirmação. E nessa afirmação também ele afirma o fim do mundo, pois ele diz: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Então veja que duas afirmações os discípulos aqui estão deixando claramente: Jesus Cristo vai voltar e esse mundo terá um fim. Bom, vamos para o versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então veja que no versículo 4 Jesus, né, aconselha os seus discípulos: olha, prestem atenção, que ninguém engane vocês, não deixe que ninguém vos engane. No versículo 5:
Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então veja, irmãos, que Deus aqui, Jesus Cristo, está deixando claro que muitos virão em nome dele e enganarão a muitos. Se você percebe, irmão, se você perceber, muitos já estão aí, se passando pelo próprio Jesus Cristo. Há países aí em que pessoas se dizem ser o próprio Cristo e têm discípulos. Se têm discípulos, é porque estão enganando. E as pessoas estão se deixando enganar por esses falsos cristos. Ok, irmãos? Versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então perceba que Jesus Cristo aqui está falando que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras, né? E é para isso tudo acontecer. É mister. Isso tem que acontecer. Então veja que desde há muito tempo, se ouve falar de guerras, rumores de guerras, né? Países contra países, guerreando. Isso isso além desde muito tempo, isso nos dias atuais também. A gente aqui, nós aqui, né? Muitos não temos talvez acesso a isso, porque talvez a gente não se liga muito em um jornal, tá? Então, irmãos, o mundo vive em guerra. Até se fala, até se comenta de uma terceira guerra mundial, onde o mundo entrará em uma crise, preparando assim, né, para para a vinda do anticristo, preparando o mundo, uma situação caótica para a vinda do anticristo, onde esse se passará pelo próprio Cristo, onde ele reinará uma paz, certo, irmãos? Onde essa paz, aos olhos de muitos, né, serão vistos como a paz do próprio Cristo. Ou seja, Cristo voltou, Cristo reina, né? Mas tem que ficar atento e saber, irmãos, que o anticristo é quem tenta imitar o próprio Senhor. Então não deixe que as pessoas vos enganem, meus irmãos amados, que a volta de Cristo, como Cristo deixou claro em sua passagem, assim como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim também será a volta do Filho do Homem. Ou seja, todo olho o verá. Todo olho o verá. Você não vai ver isso, irmão, não é através de uma TV. Então não se deixe enganar. Versículo 7, irmãos. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então veja, sinais que antecedem também a volta de Cristo, irmãos. Ele deixa bem claro, nação contra nação se levantará, ou seja, guerras, irmãos. Uma nação que se levanta contra outra está em guerra. Como eu já falei, isso desde há muito tempo e nos dias atuais. É um sinal iminente da volta de Cristo, que antecede a volta de Cristo. Perceba você também que Cristo, com os seus discípulos, estava há milhares de anos, irmãos, falando isso. E hoje a gente vê essa situação. Está ou não está próximo à volta de Cristo? Fomes e pestes e terremotos. Qual o habitante deste mundo hoje, irmãos, que já não ouviu falar que tem pessoas por esse mundo passando fome? E as doenças incuráveis, as pestes e os terremotos destruindo vários lugares? É ou não é um sinal evidente da volta de Cristo? Cristo está voltando, irmãos. No discurso de Cristo com os discípulos há milhares de anos, né, já está tudo se passando no dia atual. Vamos para o versículo 8. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Essa passagem é muito interessante. Porque se você olhar guerras, nação contra nação, fomes, pestes, terremotos, doenças incuráveis, você pode achar, né, que isso é um absurdo acontecer. Mas eu afirmo para você que absurdo é o que está por vir. Porque o próprio Jesus Cristo diz, isso é o princípio de dores. Se é o princípio, irmãos, é porque tem coisas ainda piores para vir.
Cautelai-vos, irmãos. Se preparem. 9, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nessa passagem, Jesus Cristo diz, irmãos, que muitos serão entregues, né, para seres atormentados. Quando o anticristo estiver reinando neste mundo, irmãos, porque o anticristo ele não reina ainda, apesar deste mundo estar entregue nas mãos dele, ele vai reinar. Porque a besta do Apocalipse está preparando esse mundo para entregar na mão do anticristo. E quando ele começar a reinar, irmão, você não vai poder pregar a palavra de Deus. Você não vai poder pregar Jesus Cristo. E aqueles que se dizem crente, obedientes a Deus, que procuram guardar os seus mandamentos, serão entregues para ser atormentados, porque você não poderá falar de Deus, você não poderá pronunciar o Evangelho, você será proibido. Isso é verídico e é bíblico, ok, irmãos? Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então veja, irmãos, como que vão se escandalizar? Quando começar a opressão, quando te cercarem, você que se diz crente, nós, quando começar a opressão, né? Quando começar a perseguição, muitos abandonarão a sua fé, por medo, ou por não querer passar necessidades, ou por não querer se desfazer do que é seu. Tem gente que se diz crente, que tem vários bens, né? Não vão querer, por exemplo, se desfazer do que é seu, por amor a Cristo. E na hora da perseguição, irmão, tem que ser firme a palavra, e você não sabe o que pode acontecer com você, porque essa perseguição acontecerá. E o próprio Jesus Cristo diz que, em sua passagem, que muitos nesses dias vão se escandalizar, vão abandonar a palavra de Deus e vão trair uns aos outros. São seus próprios companheiros e irmãos em Cristo, que devido a uma perseguição, irmãos, vão acabar, irmãos, te entregando, te traindo, por não aguentar a pressão. Pois a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que haverá um tempo em que só poderá comprar ou vender aquele que tiver o sinal, a marca da besta. Então veja que aqui, o crente, aquele que não se entregar ao anticristo e não adorar a sua imagem, esse será perseguido, atormentado. Mas não os desanime, porque Deus está conosco. Só um minutinho, irmão, para me agitar aqui a câmera, que ela está se entortando um pouco. Ótimo. Pronto. Versículo 11, irmãos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então veja, irmãos, no versículo 11, que Cristo diz que surgirão muitos falsos profetas. Isso há muito tempo a gente vê. Basta você ligar a sua TV e você ver as pregações dessas pessoas através da TV, não por interesse de te levar a palavra de Deus, irmão, porque se o interesse fosse esse, eles pregariam quem é Deus, como é Deus, e diriam para você, falariam para você sobre pecado e castigo. No entanto, só pregam bênção, cura e prosperidade. Perceba, irmãos, que falsos profetas, falsos pastores, falsos padres, diáconos, seja quem for, irmãos. Se você chegar numa igreja hoje, não todas, mas algumas, se você perguntar a respeito dos 10 mandamentos da lei de Deus, a resposta é esta. Você não tem que guardar os mandamentos da lei de Deus, porque a lei de Deus foi abolida. Se você pergunta sobre um sábado, eles dizem que o sábado você não precisa guardar, porque o sábado foi para o tempo dos judeus. Certo, irmãos? Agora entenda uma coisa comigo, irmãos. Quem odeia a lei de Deus é o próprio diabo. Na verdade, a palavra de Deus diz que muitos, aliás, que é por esta lei, pela lei, que o homem viverá. Lógico, eu não guardo a lei, irmão, para ser salvo. Porque Jesus Cristo se sacrificou por você. Quando você crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador, você já passou da morte para a vida.
Então por que eu devo guardar a lei de Deus? Por misericórdia, em agradecimento a Cristo que se sacrificou e morreu por mim. Eu não guardo para ser salvo, mas eu guardo porque eu já fui salvo. Se você hoje não guarda os mandamentos da lei de Deus, está bom de você repensar sua vida com Cristo, porque você não está fazendo a vontade de Deus. E Cristo não morreu e se sacrificou para você viver do jeito que você quer, da maneira que você quiser. Porque quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, o normal é que você procure se santificar dia após dia e assim fazer a vontade de Cristo. Bom, no versículo 12, irmãos, ainda voltando, perdão, irmão, e ainda voltando aqui, né, no falsos mestres, falsos profetas, todas essas igrejas, irmãos, que são contra os mandamentos da lei de Deus, bom, aí já se sabe que Deus não está nessas igrejas, não é? O Espírito Santo de Deus não está nessas igrejas. E na verdade, o próprio Cristo diz que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo não habita em templos feitos por mão humana. Na verdade, eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Se eu não estou andando de acordo com a palavra de Deus, irmão, eu tenho que repensar a minha vida, né? Então, falsos profetas e falsos mestres estão aí pelo mundo, pregam bênção, cura e prosperidade, mas não pregam pecado. O que você tem que fazer para ser salvo? E se uma igreja é contra os princípios de Deus, contra a lei de Deus, esta igreja não pertence a Deus. Tá? Essa igreja não pertence a Deus. Porque a lei de Deus é o fundamento, é a base, né? Deus é bem claro. Jesus Cristo diz, eu não vim abolir a lei nem os profetas, eu vim cumprir. Para quê, irmãos? Para te dar o exemplo. Como que você deve levar uma vida santa. O próprio Senhor, quando fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, em 6 dias, no 7º ele descansou. Mas a Bíblia diz que Deus não se cansa. E por que ele descansou? Para te dar o exemplo, irmão. Também, que tu deve descansar no dia do sábado. Sábado é santo. A lei de Deus é santa e é boa, afirma Deus em sua palavra. Vamos continuar no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Perdão, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então veja, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Você peca, irmão, e peca, e vai pecando, e assim vai vivendo, e não vai te acontecendo nada, né? E você acha isso normal, e assim o seu amor esfria, certo? Então tá bom de abrir os olhos, irmão, repensar a sua vida com Cristo, repensar a sua vida em Cristo. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui o próprio Senhor diz que você tem que perseverar, tem que acreditar e não desmaiar, irmão. Não desmaie, irmão. Lógico, essa passagem de desmaiar não está aqui, mas eu estou colocando porque eu acredito que isso acontecerá e muito. Então, amados, perseverem em oração, busquem ao Senhor, nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desanimem, façam a vontade de Deus, procurem se santificar mais e mais, porque Cristo está voltando. Isso é evidente. Está próximo às portas já, irmãos. Muitos acontecimentos já se passaram e outros estão acontecendo nos nossos dias atuais. Certo? Jesus Cristo está voltando e esse mundo caótico terá um fim. Acredite em Cristo, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se afaste do que é mundano e se volte para o nosso Senhor. Bom, até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.